É muito difícil saber qual seria o propósito de algo como Göbekli Tepe. A inteligência artificial moderna acaba de confirmar um pesadelo pré-histórico registrado em placas de pedra encontradas na Turquia. Essas inscrições em Göbekli Tepe mostram um evento solar massivo e o impacto de um cometa há 12.000 anos, que pôs fim à última era glacial com uma muralha de fogo. A imponente torre ali, que data do final da última era glacial, é uma enorme torre megalítica, com a escadaria megalítica mais antiga conhecida no mundo. Essa descoberta é basicamente a pedra de Roseta para uma história humana perdida que estamos apenas agora desvendando. A maioria das pessoas sabe que as pirâmides são antigas, mas este sítio arqueológico as faz parecer construções novíssimas. Os pilares revelam um sofisticado sistema de calendário que previa o fim do mundo. Mas a verdadeira questão é por que eles queriam que encontrássemos essa mensagem agora. A anomalia pré-histórica. A internet está em polvorosa com a notícia de que uma inteligência artificial decifrou uma misteriosa tábua encontrada no templo mais antigo do mundo. Você provavelmente já viu manchetes alarmistas sobre civilizações perdidas, mas a questão não é tão simples. A verdade é muito mais estranha do que uma simples tábua. Porque todo o sítio arqueológico de Göbekli Tepe é a mensagem. É um computador de 12.000 anos feito de rocha, e quando você analisa os dados sem o ruído, ele conta uma história de fogo-gelo e um aviso que ignoramos por tempo demais. É preciso compreender a magnitude do que estamos enfrentando aqui. Quando falamos de história antiga, geralmente nos vem à mente as grandes pirâmides do Egito, a Esfinge, ou talvez os círculos de pedra de Stonehenge. Mas a verdade é que quando a primeira pedra foi colocada em Stonehenge, Göbekli Tepe já era história antiga. Já era uma ruína. Estamos falando de um sítio arqueológico que antecede a invenção da roda da escrita da cerâmica e até mesmo da domesticação de animais. É 7.000 anos mais antigo que as pirâmides. É tão antigo que rompe com a cronologia do desenvolvimento humano. Por muito tempo, a história da humanidade foi bastante simples. Pensávamos que os humanos eram simples caçadores-coletores durante centenas de milhares de anos. Corremos em pequenos grupos perseguindo veados, colhendo frutos silvestres e dormindo em abrigos improvisados. Não nos estabelecemos, não construímos estruturas maciças e definitivamente não tínhamos conhecimentos complexos de matemática, geometria ou astronomia. A visão predominante era de que a agricultura veio primeiro. Depois que descobrimos como cultivar a terra, tínhamos tempo livre para ficar sentados, inventar religiões e construir templos. Mas então Göbekli Tepe foi descoberto, e toda essa linha do tempo foi por água abaixo. Localizado nas montanhas de Germes, no sudeste da Turquia, este lugar é imenso. Estamos falando de estruturas circulares com enormes pilares em forma de T, dispostos em círculos perfeitos. Alguns desses pilares têm 5,5 metros de altura e pesam até 20 toneladas. E lembre-se, as pessoas que construíram isso não tinham ferramentas para metal nem lasers. Eles não tinham animais de carga, como bois ou cavalos. Movimentaram esses gigantes de calcário manualmente morro acima a centenas de metros da pedreira. A engenharia envolvida é simplesmente impressionante. Mover um bloco de pedra de 20 toneladas sem rodas exige centenas de homens-cordas e um nível de coordenação que supostamente os caçadores-coletores não possuíam. É preciso alimentar essas centenas de homens e também precisa de água, que não é encontrada em lugar nenhum perto do sítio arqueológico. A fonte de água mais próxima fica a quilômetros de distância. Isso implica que eles tinham uma rede logística, uma cadeia de suprimentos e uma hierarquia. Implica uma civilização totalmente formada surgindo do nada. Mas o mais impressionante não é apenas o tamanho, é o que está nelas. Essas colunas são cobertas por entalhes esculturas em alto relevo que se projetam da pedra. Raposas, javalis,
Garças, escorpiões, abutres e estranhos símbolos abstratos estão por toda parte. Durante anos, os arqueólogos analisaram esses objetos e concluíram que se tratava de um ritual. Talvez esses animais representassem espíritos ou totens de clãs. Era a resposta mais segura que se encaixava na narrativa. Mas recentemente a conversa mudou de rumo para dizer o mínimo. Começaram a circular rumores sobre uma inteligência artificial decodificando uma tabuleta encontrada no sítio arqueológico. É importante esclarecer isso imediatamente, pois não existe nenhuma tabuleta de pedra portátil que tenha sido escaneada e traduzida magicamente por uma inteligência artificial. Isso é a internet brincando de telefone sem fio. No entanto, a realidade é muito mais impressionante. Os próprios pilares são os tablets. São enormes centros de dados verticais. Concentre sua atenção no pilar 43. Esta é a prova irrefutável, muitas vezes chamada de Pedra do Abutre. Está repleto de simbolismo que à primeira vista parece caótico. Mas quando os pesquisadores começaram a analisá-lo sob a ótica da probabilidade e da astronomia, padrões emergiram impossíveis de ignorar. Não se tratava apenas de arte. Esses eram dados. As manchetes que afirmam que a inteligência artificial os decodificou estão exagerando o método, mas não estão erradas quanto à complexidade. Estamos usando análises estatísticas modernas para verificar a probabilidade desses símbolos aparecerem por acaso, e as probabilidades são astronômicas. A teoria que está ganhando força é a de que o povo de Göbekli Tepe não estava simplesmente esculpindo animais que viam na natureza. Eles estavam esculpindo o céu. O escorpião não é apenas um inseto, pois representa a constelação de Escorpião. O touro representa touro e o leão, leão. Eles mapeavam as estrelas com uma precisão que rivaliza com a de civilizações milhares de anos mais jovens. Então, por que todo esse trabalho? Por que arrastar pedras de 20 toneladas até o topo de uma colina e esculpir o zodíaco nelas? Não se faz isso por mera decoração. Faz-se isso porque é preciso memorizar algo grandioso. O que a maioria das pessoas não percebe é que essas gravuras podem ser a data mais antiga já registrada. Elas representam as estrelas como elas mesmas observaram em um momento muito específico no tempo. E quando retrocedemos no tempo, usando simulações computacionais da oscilação da Terra, um processo chamado precessão, a data, que corresponde ao pilar 43, é assustadora. Isso aponta diretamente para um momento em que o mundo mudou para sempre. Mas antes de chegarmos à catástrofe, precisamos entender a ferramenta que eles usaram para registrá-la. Tratava-se de um complexo calendário lunar solar que comprova que eles estavam milhares de anos à frente de seu tempo. Mas se eles eram tão avançados, por que esconderam tudo de propósito? O mistério de por que ocultaram seu trabalho só aumenta quando analisamos os cálculos matemáticos. Os segredos da Pedra do Abutre. Vamos mergulhar no código em si, pois é aqui que as coisas ficam técnicas e mudam tudo o que sabemos sobre as origens da ciência. Nessas colunas, especificamente na coluna 43, você vê essas formas distintas em forma de V. Elas são pequenas e esculpidas na pedra de uma maneira que parece aleatória. Pesquisadores tradicionais frequentemente as descartam como padrões decorativos ou talvez simples marcas de contagem para caça. Contar gazelas ou dias de caça parece uma aposta segura, mas os pesquisadores analisaram mais de perto e perceberam que não se tratavam de riscos aleatórios. Eram unidades de tempo. Se você contar os traços em forma de V no pilar principal, obterá um número que parece muito familiar para qualquer pessoa que possua um calendário moderno. Cada V representa um único dia. Ao somá-los, levando em consideração os ciclos da Lua e do Sol, obtemos um sistema de acompanhamento do ano solar. Estamos falando de um calendário lunisolar. Este é um sistema que acompanha os 12 meses lunares, que totalizam cerca de 354 dias, e adiciona os 11 dias extras necessários para sincronizar com um ano solar de 365 dias. Por que isso é importante?
Porque os livros de história nos dizem que os gregos ou os sumérios foram os primeiros a realmente compreender esse fenômeno milhares de anos depois. Se os construtores de Göbekli Tepe possuíam um calendário solar funcional em 9600 a.C., significa que eles entendiam o movimento da Terra ao redor do Sol muito antes de pensarmos que isso fosse possível. E tem mais, há uma escultura de um pássaro na coluna, segurando um símbolo em forma de V em volta do pescoço como um colar. Isso foi interpretado como o marcador do solstício de verão. O pássaro representa a constelação presente no solstício e o V marca o dia. Agora os críticos dizem que isso é apenas ver rostos nas nuvens. Eles argumentam que os animais são apenas animais. Mas aqui está o ponto crucial. A probabilidade estatística de esses animais coincidirem por acaso com as constelações daquela época específica é ínfima. Se você sortear um zoológico de animais, aleatoriamente a chance de o escorpião pousar exatamente onde está a constelação de Escorpião, no céu, o lobo onde está a constelação de Lupus e o pássaro onde está a constelação de Cygnus, é como ganhar na loteria 3 vezes seguidas. A ideia da tábua que viralizou se refere basicamente a essa informação consolidada encontrada no pilar 43. Funciona como uma pedra de roseta para as estrelas e sugere que essas pessoas eram obcecadas pelo tempo. Você não constrói um computador de pedra gigantesco apenas para saber quando plantar milho, especialmente quando você ainda é, tecnicamente, um caçador-coletor. Você o constrói porque está rastreando algo muito perigoso. A disposição dos pilares parece acompanhar um dos movimentos da precessão dos equinócios. Trata-se da lenta oscilação do eixo da Terra ao longo de 26.000 anos. É um movimento sutil que a maioria das pessoas nem percebe durante toda a vida. Para perceber isso, você precisa de registros mantidos por gerações. Você precisa de uma classe dedicada de astrônomos e de um sacerdócio da ciência. Isso implica um nível de organização social que contradiz totalmente a narrativa primitiva do homem das cavernas. Não dá para ter pessoas carregando pedras de 20 toneladas se todo mundo estiver passando fome e procurando frutas silvestres. É preciso ter comida em abundância e uma hierarquia. E isso nos leva a uma das teorias mais mirabolantes sobre a origem desse conhecimento. Será que eles descobriram isso ao longo de milhares de anos de tentativas e erros, ou foi um resquício? Alguns pesquisadores argumentam que a precisão em Göbekli Tepe é boa demais para ser uma primeira tentativa. Normalmente em arqueologia, vemos as primeiras tentativas desastradas. Vemos a cabana de barro antes do castelo de pedra. Mas Göbekli Tepe surge totalmente formado, perfeito e imponente. Isso sugere que o conhecimento foi levado para lá. Consequentemente, surge a ideia de uma transferência de tecnologia. Talvez os sobreviventes de uma civilização perdida, talvez uma que vivesse no litoral, agora submerso, tenham fugido para as montanhas da Turquia. Trouxeram consigo seus conhecimentos de matemática, astronomia e alvenaria. Eram os mestres que tentavam reerguer a civilização após um colapso. E as inscrições comprovam isso. Os símbolos não são apenas um calendário, são um registro de data e hora da cena do crime. O calendário indica a data, mas os outros símbolos nos dizem o que aconteceu naquele dia. Não foi uma celebração, foi uma homenagem ao dia em que o sol trouxe a morte. O céu começou a chover fogo e o mundo entrou numa era de trevas. O evento do Dryas Recent. Então, a que data exata aponta a Pedra do Abutre, o alinhamento das estrelas no pilar. 43 corresponde ao céu por volta de 10.850 a.C., o que equivale a aproximadamente 12.800 anos atrás. Se você entende de geologia, essa data deve lhe causar arrepios. É o início exato do período Dryas recente. Para quem não sabe, a Terra estava aquecendo bem após a última era glacial. As geleiras estavam derretendo e o nível do mar subia lentamente.
A vida era boa e a população humana estava crescendo. E então, praticamente da noite para o dia, em termos geológicos, o planeta mergulhou de volta em um congelamento profundo. As temperaturas caíram drasticamente, alguns dizem que em 15 graus Fahrenheit em apenas uma década. A megafauna como mamutes, tigres, dentes de sabre e preguiças gigantes desapareceu. O povo Clovis na América do Norte desapareceu. Durante décadas, os cientistas debateram a causa desse desaparecimento. Teria sido uma mudança nas correntes oceânicas ou uma erupção vulcânica, mas Göbekli Tepe oferece um testemunho diferente. As esculturas mostram o que parece ser uma figura sem cabeça. Na arte antiga, figuras sem cabeça geralmente significam uma coisa morte em massa e catástrofe. E ao lado dessas figuras, vemos símbolos que se assemelham a enxames de serpentes ou raposas. Os pesquisadores interpretam esses fenômenos não como animais, mas como meteoros. Uma chuva de meteoros vinda de um ponto específico no céu. A teoria é conhecida como hipótese do impacto do Dryas recente. Isso sugere que um cometa gigantesco, talvez com mais de 96 quilômetros de diâmetro, entrou no sistema solar interno e começou a se fragmentar. Conforme a Terra atravessava a cauda de detritos desse cometa gigante, não vimos apenas um belo espetáculo de luzes, mas fomos bombardeados. Grandes fragmentos explodiram na atmosfera com a força de milhares de bombas nucleares. Isso causou incêndios florestais de grandes proporções, que queimaram 10% da biomassa mundial. A fumaça bloqueou o Sol, fazendo com que a temperatura despencasse. Esse foi o evento solar, não a explosão do Sol, mas o céu escurecendo e chovendo fogo. E não são apenas as gravuras que indicam isso, pois temos evidências físicas. Cientistas encontraram picos de platina em camadas de solo dessa mesma época em toda a América do Norte, Groenlândia e Europa. A platina é rara na Terra, mas comum em cometas. Também encontramos nanodiamantes microscópicos que se formam apenas sob a pressão extrema de um impacto cósmico. Os geólogos chamam isso de tapete negro. É uma fina camada de solo escuro encontrada em diversos continentes. Abaixo dela encontram-se ossos de mamute e pontas de lança Clovis. Acima dela, nada. É uma linha da morte no registro geológico. Göbekli Tepe é o memorial construído pelas pessoas que viram aquela linha ser traçada. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais estranha, porque alguns pesquisadores, ao analisarem os símbolos em forma de H e as estranhas bolsas esculpidas no topo dos pilares, acreditam que a história vai além do simples impacto de uma pedra no chão. Existe uma teoria chamada universo de plasma. Isso sugere que o impacto do cometa pode ter perturbado o campo magnético da Terra ou interagido com tempestades solares, criando descargas de plasma massivas no céu. Imagine olhar para cima e ver não apenas nuvens, mas enormes formas brilhantes de eletricidade contorcendo-se e transformando-se como deuses de neon. Descargas de plasma de alta energia assumem formas que se assemelham exatamente às figuras humanas, estilizadas encontradas em pinturas rupestres antigas em todo o mundo. Será que as esculturas em Göbekli Tepe representam isso? Os estranhos símbolos abstratos podem ser registros do céu literalmente brilhando com eletricidade. Os pilares parecem apontar para a chuva de meteoros taurídeos como a responsável. Ainda hoje, atravessamos a chuva de meteoros taurídeos todos os anos, por volta do final de outubro e novembro. Normalmente são apenas algumas estrelas cadentes, mas há 12.000 anos era um denso campo minado de rochas e gelo. Isso muda completamente o contexto do templo. Eles não o construíram para pedir chuva. Construíram-no para homenagear o evento que quase os dizimou. Imagine os sobreviventes. O mundo que conheciam desapareceu. O céu escureceu e os animais estão morrendo. Faz um frio congelante. Os poucos que sobreviveram ao impacto e aos incêndios perceberam que precisavam preservar o conhecimento do que aconteceu. Eles perceberam que as estrelas eram o relógio que indicava quando o perigo poderia retornar.
Então eles se mobilizaram. Pararam devagar, sem rumo. Eles construíram esses recintos imensos em uma colina com vista perfeita para o céu do sul e esculpiram a história na rocha. Foi isso que aconteceu e foi quando aconteceu. Observem o céu. Isso explica por que a agricultura começou justamente nessa época e lugar. Eles não podiam mais depender da caça porque os ecossistemas haviam entrado em colapso. Precisavam cultivar a terra para sobreviver. O fim do mundo deles foi, na verdade, o começo da nossa civilização. O epicentro da agricultura. Isso nos leva de volta às manchetes sobre inteligência artificial e por que esse assunto está ganhando tanta repercussão agora. Embora a ideia de um robô lendo um tablet seja ficção, o uso de tecnologia avançada é o que está desvendando esse mistério. Estamos usando algoritmos estatísticos para analisar a localização dos pilares. Estamos usando radar de penetração no solo para ver o que ainda está enterrado e quase 90% ainda está no subsolo. A decodificação refere-se à validação estatística da teoria astronômica. Ao analisar os números relativos à posição da raposa, do grou e do escorpião, a probabilidade de serem elementos decorativos aleatórios é de 1 em milhões. Essa é a confirmação da inteligência artificial. A matemática nos diz que esta é uma mensagem intencional. Mas há outra camada nisso. Não se trata apenas do passado. Trata-se da durabilidade da mensagem. Pense em como armazenamos informações hoje em dia. Discos rígidos corrompem e o papel se deteriora. Até mesmo os idiomas mudam. Se você escrevesse um aviso em inglês hoje, daqui a 5.000 anos, ninguém conseguiria lê-lo. Os construtores de Göbekli Tepe foram mais espertos do que nós nesse aspecto. Eles usaram uma linguagem que nunca muda: as estrelas. A posição das estrelas é uma constante universal. Qualquer civilização inteligente, mesmo daqui a 10.000 anos, poderia olhar para o pilar. 43. Observar o céu, calcular a oscilação da Terra e determinar a data exata a que os construtores se referiam. Eles criaram uma mensagem à prova do tempo. Agora vamos adentrar o território realmente inóspito que a ciência convencional detesta abordar. Primeiro vamos falar sobre DNA. Os geneticistas rastrearam o ancestral de todo o trigo domesticado até um local específico. Adivinhe onde? As montanhas Karakadag, a apenas 32 quilômetros de Göbekli Tepe. Isso significa que este local exato é o ponto de partida para a agricultura. Seria coincidência que o templo de pedra mais avançado e a primeira modificação genética de plantas tenham ocorrido exatamente no mesmo lugar ao mesmo tempo. Alguns teóricos questionam se Göbekli Tepe era um laboratório. Os observadores mencionados em textos antigos se referiam, na verdade, a esse grupo de elites que introduziu a agricultura na humanidade. Textos antigos falam sobre observadores que desceram à Terra e ensinaram aos humanos a civilização, a metalurgia e a astronomia. Isso aconteceu na mesma região. Seriam esses pilares um legado desses professores? E depois, as bolsas. No topo do pilar 43, existem 3 entalhes que se parecem exatamente com bolsas. Vemos essas mesmas bolsas na arte suméria antiga, carregadas por figuras misteriosas no México e na Nova Zelândia. Como culturas separadas por milhares de quilômetros e milhares de anos, decidiram esculpir exatamente o mesmo símbolo específico. A teoria é que ele representa um conjunto de conhecimentos, as sementes da civilização carregadas pelos sobreviventes do cataclismo. E não podemos ignorar a acústica. Alguns pesquisadores afirmam que os círculos de pedra foram projetados para ressoar em frequências específicas. Quando se cantam ou se tocam tambores dentro desses recintos, o som se altera. Há quem sugira até que o som era usado para ajudar a mover as pedras. Embora isso soe como ficção científica, sabemos que ondas sonoras conseguem levantar pequenos objetos em laboratório hoje em dia. Será que eles conheciam uma versão em escala maior dessa física?
Quanto mais investigamos, mais percebemos que estamos diante de uma tecnologia que não compreendemos. E é aqui que o mistério, propositalmente enterrado, se torna ainda mais obscuro. Por que eles a encobriram? Eles não a abandonaram simplesmente. Eles preencheram deliberadamente os recintos com terra e entulho. Foi uma empreitada gigantesca, quase tão trabalhosa quanto a construção em si. Alguns dizem que foi para proteger os pilares. Talvez soubessem que outra catástrofe estava por vir. Ou talvez a cultura tenha mudado e eles quisessem selar os antigos deuses. Mas ao enterrá-la, eles a salvaram. Se a tivessem deixado exposta às intempéries por 12.000 anos, as inscrições teriam se deteriorado. A mensagem teria se perdido. Ao enterrá-lo, eles o colocaram em uma cápsula do tempo, aguardando que uma civilização avançada o suficiente o desenterrasse e decifrasse o código. Essa civilização somos nós. Você acha que esses pilares são um aviso real sobre um cometa ou estamos apenas vendo padrões na poeira? Será que a civilização é muito mais antiga do que pensamos? Compartilhe suas teorias mais ousadas nos comentários. Se você adora desvendar histórias esquecidas, clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Você definitivamente não vai querer perder nossa próxima análise aprofundada.